Seu filho manda na sua casa? Hein, doutora? Que coisa, que situação. A gente estava conversando aqui, né? Precisa reverter essa situação, né, doutora? Porque muitos pais, vamos falar dessa questão da vergonha, quando está no restaurante, quando está numa missa, quando está em algum lugar público, não tem autoridade, com medo do julgamento dos olhares, fica morrendo de vergonha, né? Porque o filho está fazendo aquela birra. O que o pai deve fazer nessa hora? Ou já está perdido nessa hora? Não, nada é perdido. Dá para a gente investir nessa relação aí e tem resposta. Eu penso sempre assim, é importante o pai pensar que cada ação que ele tem com o seu filho, ele está plantando o que vai colher na adolescência. Porque a adolescência, ela é uma fase mais sensível. Eu sou super contra falar a palavra aborrecência, muitas pessoas usam esse termo, eu acho que não. Eu acho que a adolescência é uma fase linda, que a gente tem que viver isso e proporcionar isso para os nossos filhos de forma harmoniosa. Só que eu não posso querer educar o filho na adolescência. Eu tenho que educar o meu filho na infância. Eu tenho que educar o meu filho a partir do nascimento, praticamente. Então, ele tem que entender quais são as regras, ele tem que compreender o manual de boa convivência, como eu falo, né? De saber conviver, enxergar o outro na relação. E quando eu estou no lugar público, eu tenho que investir. Naquele momento eu tenho que investir, porque senão, como a gente falou anteriormente, a criança percebe, no restaurante eu posso fazer o que eu quiser, que minha mãe não me chama atenção porque ela tem vergonha. Então, nesse momento eu vou investir, vou pegar essa criança, vou tirar do ambiente, vou lá fora, vou conversar. Antes de sair de casa, eu vou fazer combinados, não ameaças, combinados. Então, nós estamos indo ao restaurante, é legal que você se comporte lá, nós vamos lá para comer, para conversar com amigos. Então, você vai poder brincar sim, você não vai precisar ficar o tempo todo sentado igual um robô na mesa, mas é aqui, é isso, e você norteia a criança, né? Sim. Eu falo que eu venho de uma geração onde a minha mãe bastava olhar que eu sabia que se podia ou não podia. Muita gente que está assistindo a gente agora, eu acho que muita gente é dessa geração. E hoje, uma mãe outro dia me perguntou, ela falou, Débora, mas a gente olha, e o filho não percebe. Eu falei, sabe por que ele não percebe? Porque ele não teve uma conversa prévia para ele entender esse seu olhar. Eu lembro que a minha mãe, ela orientava a gente, né? Às vezes ainda vinha uma ameaça, mas hoje eu até falo para os pais, não precisa da ameaça, oriente, nós vamos em tal lugar fazer isso e situe a criança. Quando você chega nesse olhar, você dá, nesse local, você dá a olhada, ele lembra que você já o situou. Conversa. Então, agora, se ele não teve essa conversa, você vai ficar olhando. Você vai falar para ele, meu filho, quando a gente chegar na missa, você não fica correndo e gritando. Ele vai fazer exatamente o que você falou para ele não fazer. Então, aí você vai pegá-lo e vai sentar e vai conversar pontualmente. Não vai chegar para ele e falar, quando chegar em casa a gente vai conversar. Ele esquece. Se ele tem 4 anos, ele esquece. Na hora. Tem que ser na hora, sabe? Aquela coisa assim, quando seu pai chegar, ele resolve. Você está falando para o seu filho, eu não dou conta de você. Só o seu pai dá. Porque eu estou falando para você, não, agora não, quando chegar em casa, ou à noite seu pai você vai ver quando seu pai chegar. E aí ele vai extrapolar mais ele ainda vai com a porque mãe. Você não dá conta, então é pontual, vamos resolver agora. Isso não é uma postura correta, você não pode fazer isso, nós combinamos. Aí remete a uma questão do castigo também, né? Então eu ponho a criança de castigo? Não, você faz combinados onde ela vai perder o direito de algumas coisas, mas não precisa vir em forma de castigo. Então, assim, olha, nós estamos indo para o restaurante para confraternizar. Se lá você tiver um comportamento inadequado, a gente vai ter que voltar do restaurante, a gente vai ter que você vai perder o direito do passeio, né? Estamos indo ao shopping, por exemplo, para passear, não é para comprar. Então, ele vai entrar na loja de brinquedos e vai querer um brinquedo e vai dar um escândalo. Eu quero. Vamos embora agora e não vamos nem comer, porque daí ele percebe. Mas faça combinados dos quais você pode cumprir. Não adianta falar assim, nós vamos e nunca mais você vai ver televisão. Ou nunca mais você está com o celular na mão. Nunca mais, isso aí já é uma promessa que não vai ser cumprida. Não vai ser cumprida. Ou, olha, nós vamos embora na hora. E, não, mas não vamos embora não, eu só falei para dar um susto. Né? Tudo isso, a criança é inteligente, a criança é esperta. Não subestime a capacidade dos filhos, porque agora, os filhos são espertos. A mãe precisa lidar, então, com esse respeito humano, com esse medo que ela tem dos olhares, enfrentar isso, doutora, né? Sim. Porque ela vai colher o que depois? Por causa do julgamento que está ali, como que ela... Porque vai criar aquela vergonha enorme. Gente, eu sou mãe de 4 filhos. Então, assim,
dá vergonha quando o filho começa a chorar. Lá em casa, a gente é mais assim, mais firmes com eles, mas acontece às vezes, né? São crianças. Sim. E aí você fica assim, mas a gente corrige. Acontece com você. E vai ter olhares comigo. mesmo, nossa, tá sendo duro. Se eu não for duro agora, o que vai acontecer depois no futuro com meu filho ou com seu filho? Mas é o que eu falo, ser duro, essa energia, ela não é do mal. Não é do mal. Você não está ameaçando, você não está batendo fisicamente. Então, isso não pode. Você não pode chegar no restaurante, tomar uma atitude e bater no seu filho. Isso não é certo. Sim. Mas você pode tomar energia. Eu lembro da minha filha, ela adorava deitar no chão do shopping por causa do gelado. Na época, minha casa era carpete de tecido e não tinha piso gelado. E ela chegava no shopping, eu parava numa vitrine e olhava ela deitada no mármore do shopping do chão. Uma vez até um segurança veio e falou, a senhora precisa de ajuda? Eu falei, não, é que ela gosta. Aí eu falava, Gi, levanta. Até ela levantava. Parava noutra vitrine, ela ia e deitava. Aí eu ficava explicando que era sujo, que ela não podia fazer isso. Mas nunca teve estresse de choro, ela entendia. Mas as pessoas que viam falavam, nossa, olha essa mãe, a filha deitada no chão do shopping. Mas quem não passa por isso, Drica? Não é? Né, doutora? Você ter autonomia do relacionamento na sua... É isso que eu estou entendendo que você está dizendo. Se eu estiver errado, me corrija. Você tem tanta autonomia ali com você e o seu filho que você até sabe onde pode ir. É verdade. É isso? E quem não passa por uma vergonha em público quando você tem filho pequeno? Pois é, passa, gente. Quem não? Às vezes você fala, ó, a gente vai lá na casa daquela fulana, você não fica batendo o garfo no prato, sei lá, tô dando um exemplo. Chega lá, ele vai fazer exatamente Vai fazer, e não vai ser a primeira e nem vai ser a última. Não peça nada. Mãe, tô com fome. É bem isso mesmo. Mas é assim, as pessoas, todos nós, né, os pais principalmente, têm que compreender o que é uma infância, né? Eu falo assim, quando nasce uma criança, nasce um pai e uma mãe. Se você tem 4 filhos, quando nasceu seu último filho, você estava tendo uma experiência nova de ser mãe daquele 4º filho. Você é outra pessoa. Você não é a mesma de quando nasceu seu primeiro filho. Mesmo que eles tenham, sabe, a diferença de 1 ano, mesmo que eles sejam gêmeos. Então, nasce um pai e uma mãe. Até porque eles são completamente diferentes. E quando nasce esse pai e essa mãe, eles têm que aprender. Não existe, assim, um curso, apesar de eu já ter batalhado muito por curso para pais, porque eu acho que isso é muito importante. Sim. Os pais precisam estudar sobre o desenvolvimento da criança, eles precisam ler sobre ser pai e ser mãe, sabe? Eu falo que a gente investe muito na carreira. Então, eu estudo minha profissão, você estuda a sua, as pessoas estudam muito para melhorar profissionalmente. Vocês precisam estudar para serem pais. Eu estudo para ser mãe e pai. Eu tenho 2 filhos, um filho de 29 e uma filha de 22. São diferenças, né, diferenças de idade e diferenças de pessoas. E eu vivo cada ano uma nova fase. Eu estou aprendendo a ser mãe de um homem de 30 anos. Né? E mesmo que eu já passei pelos 22 dele, eu estou aprendendo a ser mãe de uma mulher de 22. Porque muda. Né? Não é que você fica 5 anos sendo mãe de um filho de 1 ano. Aí você fala, nossa, eu estou expert em criança de 1 ano. Não, daqui a 1 ano ele tem 1 ano e 6 meses, 2 anos e vai mudando. Cada fase tem, a personalidade vai sendo construída. Os pais têm que investir no conhecimento também. É verdade. Tem aqui, doutora, uma participação... Deusdélia Oliveira, aqui no nosso Instagram, ela confirma isso. Ela fala, se fosse para estar no controle da família, não seria criança. Né? Então. Criança precisa de limites e de uma boa educação para que possamos transformar a nossa sociedade com adultos que saibam respeitar as diferenças, os limites e viver em harmonia. Se você quer um adulto saudável, né, você tem que fazer agora, né, doutora? Sim. Eu falo que a fase da infância, que cada vez mais está diminuindo, né? Nós tínhamos uma infância antigamente de até 12 anos, hoje uma infância até 8, 9 anos, né? Então, nesse pouco tempo de vida, que são 8, 9 anos de uma criança que é a infância, é o tempo de plantar. Porque dos 9 até os 12, nessa pré-adolescência, a criança começa a sair desse espaço familiar e se arriscar nas relações sociais. A partir de 12, 13 anos, quando entra na adolescência, é a hora de colher. Porque não dá mais, é a hora onde ela vai vivenciar, por exemplo, estar sozinha numa casa de uma amiga, numa festa de aniversário, num shopping. E é onde ela tem que ter o controle, não sair fazendo o que quer, a hora que quer, do jeito que quer. Então, é por isso que existe esse processo. Então, é na infância onde esse investimento tem que acontecer. Então, não é porque é pequeno, a gente fala, depois eu resolvo isso. Deixa eu fazer o que quer, mais para frente eu dou a bronca. Passou.
a oportunidade. Aí tudo é muito mais pesado. Porque se você vai falar não para uma criança, um adolescente de 12 anos, ele tem um repertório de argumentos. Ele vai te argumentar assim, ele vai falar, mas eu quero, porque eu quero, como eu quero, ele vai, e às vezes a gente fica sem argumentos, aí parte para a violência. Então, quem manda aqui sou eu, cala a sua boca, eu vou te bater, eu ponho de castigo, aí já foi. E isso não faz com que ele aprenda a ter o valor. Não aprenda a ele te respeitar quando você manda ele calar a boca, porque você está desrespeitando. Né? A hora que eu olho para você e falo, cala a sua boca, eu não estou dando a ele a chance. Agora, ele pode argumentar, mas tem um limite e existe uma hierarquia dentro de casa. Exatamente. Eu sou a mãe, você é o filho. O dia que você for pai, aí você também vai tomar atitudes. Mas hoje, aqui nessa relação, eu sou a mãe, ele é o pai e você é o filho. É colocar a criança no seu papel devido, né? Tem uma participação conosco, doutora. Tem uma pessoa que mandou um vídeo para nós. Vamos ouvir ela. Bom dia, mulheres.com. Aqui quem fala é a Laura. Eu tenho um filho adolescente de 17 anos que ele já toma decisão por si. Eu vou sair e se falar não, ele quer questionar o porquê. Você sempre tem que ter um porquê. Claro, eu explico o porquê, mas isso não atende. Ele já resolve que quer sair, pronto, acabou, ele já tomou a decisão. O que eu posso fazer nessa situação com um adolescente? Obrigada. Assim como a Laura, tem muitos, Com certeza, né, Laura? É realmente, a adolescência, 17 anos. Eu acho que nessa idade, realmente, dependendo da situação, segurar em casa, muitas vezes, não é mais possível, né? Por onde a gente pode segurar? Pela questão financeira, porque dependendo para onde ele vai sair, vai precisar de dinheiro. Então, se for uma coisa que você falar é perigoso, ele vai correr um risco, alguma coisa realmente não apropriado, o fator financeiro acaba segurando. Mas é importante conversar com o seu filho e orientá-lo de uma palavra muito significativa que chama consequência. Tudo na nossa vida tem consequência. Lá no meu consultório eu converso com as crianças e eu falo, olha, tudo tem consequência, até beber um copo d'água. Porque tem uma reação, né? Tudo que você tem uma necessidade e uma reação que é a consequência. Então eu tenho uma necessidade que é a sede, eu bebo água e tem uma consequência daqui 20 minutos que eu vou ao banheiro. Então, chegar para esse adolescente e falar assim, olha, eu vou só te falar as consequências. Se você for beber e dirigir, se você for beber, se você for para um lugar que não é correto, uma promiscuidade, um lugar perigoso. Então, apresentar para ele essa consequência e fazê-lo ter essa reflexão. Dependendo da consequência, use da autoridade, mas sem usar da violência para não permitir que ele vá, dependendo do horário, porque às vezes a mãe fala, não, eu não quero que ele vá, mas acaba até levando. É verdade. Sabe, eu levo, eu dou dinheiro para o ônibus. Então, assim, se é não permitir, é não permitir. É preferível ele ficar no quarto dele, chorando. Bicudo, até falando, eu não gosto de você e tal, do que de você depois chorando por uma coisa muito mais séria, sabe? Por ele ter sofrido um acidente, Deus me livre, não estou falando nada disso, mas por ele ter uma coisa mais séria. Deixa se frustrar, deixa ficar lá no quarto chorando, não tem problema nenhum, não vai acontecer nada. E aí, no outro dia, você retoma essa conversa. Fala, olha, vamos conversar sobre o episódio de ontem. No futuro, quem sabe, ele vai até te agradecer. Gente, é eu penso assim que isso é um assunto tão sério hoje na nossa sociedade, gente, mas é tão sério que a consequência, né, doutora? Eu vou pedir para a doutora falar mesmo, rasgado, assim, claro, né? O que vai acontecer se você continuar deixando seu filho mandar na sua casa? Olha, na adolescência, são crianças que, como não receberam o não na infância, não estão prontas para receber o não que a vida dá. Né? A namorada dá, o chefe dá, o colega dá. E aí, aonde ele vai buscar? Ele vai buscar em coisas que tragam, assim, satisfação. A droga é uma delas. Então, quer dizer, é um candidato a consumo de droga, porque o que faz a droga? A droga me deixa forte para vencer esses obstáculos que eu não sei, porque eu não lidei com a frustração na infância, então eu preciso ter um jeito de vencer. Eu vou usar a droga, eu vou usar a droga para ter essa coragem, eu vou usar a droga para ter prazer em tudo que está, em todas as situações que estão me falando não, das quais eu não tenho prazer. A bebida, o alcoolismo, a promiscuidade, né? Então, quer dizer, são vários fatores que, se não feitos na idade correta, vão certamente levar a criança para um caminho não legal, né? Legal até em termos da legalidade mesmo. Exatamente. Né? Quantas mães hoje
choram, sofrem. Seria bom, né? Quem não sabe lidar com essa criança que está lá mandando, visita uma mãe que hoje sofre com os filhos na droga. É verdade. Né? Que sofre com os filhos, assim, filhos que chegam até, às vezes, a violência física com os pais, né? E filhos que gritam mesmo, gritam com os pais, coisas violentas. Mas onde isso começou? Aí você vai falar, onde eu errei? Você errou hoje, agora é o momento, não erra mais. Né? Agora é o momento, você está errando agora, deixando que o seu filho de 2 anos bata o pé, eu vou usar o celular, eu vou ter o celular e acabou. Eu faço o que eu quero. É uma coisa tão pequena, mas se controlada, tem um significado enorme para a vida toda. Para a vida toda. Então, se você não quer chorar lá no futuro, então agora é a hora, né? É verdade. Porque muitas vezes também o que acontece? A mãe é que se frustra quando fala não, sofre e não sabe lidar com as suas frustrações. É verdade. A doutora vai responder isso já já.